Você sabe quanto tempo em média uma pessoa no Brasil fica num trabalho? Uma tendência de pessoas ficarem menos tempo nas empresas e essa prática é chamada de job hopping. Vamos falar desse assunto nesse vídeo? Recentemente saiu uma pesquisa do Ministério do Trabalho colocando o tempo médio das pessoas nas empresas e dividindo isso por faixa etária. Talvez esse número não te espante, porque você tem visto a realidade nossa aqui do nosso mercado, mas a média de tempo que as pessoas ficam nas empresas no Brasil não chega a 20 meses. Eu vou comentar um pouquinho dessa notícia e ler para vocês alguns dados bem interessantes. Essa notícia saiu no Você RH no dia 30 de março desse ano e esses dados são do Ministério do Trabalho, né? Esse nome job hopping, né, é um termo que o pessoal tem dado para pessoas que ficam pulando de empresa para empresa. E, enfim, é um termo que a gente pode discutir durante esse vídeo, mas vamos lá. Então, o tempo médio de permanência no emprego diminui, os profissionais buscam mais do que bons salários e passam a encarar de forma positiva os ciclos mais curtos no trabalho. Vale lembrar aqui, gente, que em 2023, 2022, nós tivemos uma onda de desligamentos, né, muito grande, que muita gente chama de layoff, mas foram cortes mesmo de muita gente saindo do mercado de trabalho. Então, pode ser que tenha algum viés nesses números aqui também, né? Mas vamos lá, continuando aqui a notícia. O tempo médio de permanência no emprego tem diminuído no Brasil. Segundo dados do Ministério do Trabalho, a média de meses que um trabalhador fica no emprego não chegou a 2 anos em janeiro de 23. Apesar dessa redução ser observada em todas as idades, profissionais de 18 a 24 anos têm uma média ainda menor de apenas 9 meses. Quem tem mais de 65 anos, permanece em média 9 anos em um trabalho. Se antes mudar de emprego em pouco tempo poderia ser visto como algo ruim, hoje a tendência perdeu a carga negativa e ganhou até nome, job hopping. O objetivo é sempre uma busca constante por novos desafios. Isso não é atrelado a salário, mas sim a novas experiências, afirma Ana Paula Prado, CEO da InfoJobs, empresa de recrutamento e seleção. Hoje, explica a Ana, os profissionais querem ser desafiados e desejam que sua permanência em uma empresa traga aprendizado e conhecimento. Vamos lá, gente, vamos ver se a gente depois comenta esses pontos aqui. Mas antes de continuar, interessante esse dado aqui que a gente falou agora aqui em cima, né? De profissionais de 18 a 24 anos ter uma média menor, né? De 9 meses. Eu fiquei bem assustado com esse número, assim, eu não tinha ideia de que era pouco, como esse número, 9 meses, mas para mim é uma tendência que eu já venho acompanhando durante esses anos como pessoa gestora. Pessoas mais novas tendem a mudar de emprego, aceitarem outras ofertas de uma forma mais fácil, né? E aí eu vou trazer um pouco do meu contexto logo depois que eu ler essa notícia, mas fiquem com esse número que depois a gente volta a falar disso. E aqui só um outro comentário, né? Quando a Ana Paula aqui da InfoJobs comenta dos novos desafios, eu acho que tem isso, sim, né? Pode haver esse ponto. Seria legal ter uma pesquisa para a gente validar, né, essas informações, mas a real é que também tem uma questão de oportunidade de salários melhores, né? Uma busca por salários melhores, por benefícios melhores. Então, acho que não dá para descartar isso também nessa análise, né? Eu vou pular para um trecho que eu achei interessante aqui dessa notícia, só para a gente comentar também depois. Para pessoas nascidas até meados da década de 60, a geração dos baby boomers, pensar em aposentadoria e permanecer em uma só empresa a vida inteira não era incomum. Para esses profissionais, o crescimento era mais lento, a cobrança não era tão grande e nem se discutia a cultura dentro das empresas, afirma. Acho que aqui o afirma é em relação ao Rodrigo Viana, CEO aqui da empresa Mapit. Para a geração X, dos nascidos até o final da década de 70, criou-se uma cultura workaholic, na qual trabalhar excessivamente era visto com bons olhos. Havia um ganho financeiro mais rápido em relação à geração anterior e uma ambição maior de crescimento na carreira, diz Rodrigo. Já os millennials trouxeram uma ruptura para o mercado de trabalho. Essa ruptura diz respeito à forma de se relacionar com o trabalho, ao questionamento sobre a velocidade com que as coisas acontecem. E tudo isso fez com que as empresas passassem a olhar para outras variáveis como valores e propósito, afirma Rodrigo. E a geração Z, da qual os profissionais mais jovens fazem parte, continua com essa ruptura. Essa geração nasceu com modelos de educação como o do construtivismo e está acostumada com ciclos mais curtos, com um mercado mais dinâmico e horizontal. Se as empresas não conseguem acompanhar esse dinamismo, os profissionais mais jovens simplesmente vão embora, diz o CEO. Bom, eu como faço parte dessa geração dos millennials aqui, né, eu posso dizer que essa história toda, assim, de que você tinha que começar num trabalho e ficar por anos, ela sempre existiu, né? Os meus pais sempre falavam isso, as pessoas que eu conheço que são mais velhas, elas têm até uma má impressão de pessoas que ficam pulando de trabalho em trabalho. Mas, inclusive, existem umas pessoas que ainda acreditam nisso, né? Que esse job hopping, né, esse pular de empresa em empresa, acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento de coisas ou da própria carreira, né? Desenvolvimento pessoal e
também de projetos que às vezes não acabam ou não têm um fim dentro dessas empresas. E eu vou comentar isso logo mais, depois de eu sair um pouco aqui da notícia, mas eu quero só terminar de ler, só pra gente poder debater juntos e juntas aqui. Mas olhando para essa tabela, né, dá pra ver um pouco dos números, né? Então, se você olhar aqui em janeiro de 22, né, as pessoas até 17 anos ficavam em média 7,9 meses e agora em janeiro de 23 é 8,2, né? Quando você vai para 18 a 24, né, não mudou muito, né? A média aqui é 9 meses, aqui 9,1, assim como os outros números também não mudaram tanto, né? Então, se você pega de 25 a 29, de 30 a 39, a média aqui não mudou de meses. Bom, vou fechar a notícia para a gente voltar aqui para debater esse assunto. Bom, então, só para comentar alguns aspectos dessa notícia, né, eu queria trazer algumas reflexões muito pessoais, né, baseadas nas minhas experiências, mas o primeiro ponto que me chama a atenção é essa constatação, né, de que as pessoas estão buscando experiências ou até mesmo desafios que sejam, né, diferentes e que façam você evoluir na sua carreira. A Ana ali, né, da InfoJobs, comentou que não é uma questão de salário, mas eu discordo um pouco. Eu acho que sim, há uma busca sim por aumento de salário e por melhoria de vida, que acho que faz parte, né, da busca por algo melhor, por condições melhores de viver, por aumentar seu poder de consumo. Enfim, eu acho que isso não dá pra negar e não dá pra dizer que as pessoas não estão buscando salários melhores. Inclusive, essa geração Z, galera um pouco mais nova, tem essa busca como um fator importante sim, né? E, por exemplo, nas últimas empresas que eu trabalhei, eu sempre tive essa constatação de que pessoas mais novas acabam tendo mais ansiedade por busca de aumento salarial, até como parte, né, de reconhecimento do trabalho, nada mais justo, né? Se as pessoas estão evoluindo, por que não fazer aumentos salariais, se a empresa está indo bem, enfim, se as condições são positivas para isso acontecer. E quando essas pessoas que são mais novas acabam não tendo esse aumento, elas vão procurar outros lugares, né? E eu acho que isso faz parte do mercado de trabalho que a gente está jogando, um jogo que tem players como as empresas e também as pessoas trabalhadoras. Um outro ponto que eu concordo bastante, né, que é esse lance de que a galera mais velha tinha certo receio de trocar de empresas. E eu lembro até hoje de muita gente me falando assim, de tipo, você vai trocar de empresa, vai ficar o seu currículo manchado, né? E isso era de fato uma cultura, uma constatação do mercado de trabalho dessa época. Mas eu vou te falar que hoje em dia ainda existem pessoas que questionam esse aspecto de pouco tempo de casa em algumas empresas. E isso acaba surgindo nas entrevistas e as pessoas tiram essas dúvidas, né, do porquê que ficou tão pouco tempo em uma empresa X ou Y. Mas nada que uma conversa e uma explicação do porquê deixe isso mais claro. Um outro ponto, né, que o CEO da Mapit comentou ali, em relação às pessoas mais antigas, né, terem essa cultura workaholic, mas eu acredito que isso é presente também nas pessoas mais novas. Inclusive, era uma das coisas que eu mais constatava, né, que as pessoas mais novas acabam ficando mais tempo nas empresas, até com esse pretexto, né, de querer aprender mais, estudar dentro da empresa, ou entregar uma coisa até o fim, né, não ter limites de horários, né. Eu acho que isso é uma cultura brasileira que foi importada dos Estados Unidos, principalmente, que tem essa cultura de workaholic, diferentemente, por exemplo, de países europeus. Tem alguns amigos e amigas que trabalham lá, e essa questão do horário de trabalho é muito respeitada e as pessoas acabam não invadindo o horário que elas têm para viver a vida delas, diferentemente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos ou países aqui da América Latina. Um outro ponto comentado nessa notícia é sobre a ruptura no mercado que os millennials trouxeram de busca por propósito dentro do trabalho, busca por alguma coisa além só do salário, da relação de trabalho, de troca, né, de trabalho, de horas pelo dinheiro, pelo salário. E também com relação à velocidade com que as coisas acontecem, principalmente essa questão que eu comentei aqui dos aumentos e da evolução que às vezes se torna necessária, né, essa geração mais nova quer se provar mais rápido. E aí tem toda essa conversa que a gente vê no nosso mercado de seniors de 2 anos e, enfim, esse é um papo para outro vídeo. Mas é uma constatação que também eu cheguei a ver no meu dia a dia como pessoa gestora, de pessoas mais novas com essa ansiedade, sim, de crescer e de ter um reconhecimento profissional mais rápido. Mas é claro também o reconhecimento não só em termos de cargo, salário, mas de um bom trabalho, de ter feito algo que elas se orgulham em ter produzido ou ter feito ali junto com o time ou com as pessoas que ela convive. Para finalizar aqui, eu queria só adicionar um último ponto, é que eu falei no começo do vídeo sobre o viés desses
esses números, né? A gente está num período onde as demissões estão acontecendo desde começo de 2021. Aliás, desde o começo da pandemia, lá em 2020, muitas empresas fizeram desligamentos. Na nossa área de tecnologia, houve um crescimento de vagas e agora, em 2022 para 2023, uma redução absurda, né, de número de vagas abertas e também de muitas demissões que estão ainda acontecendo, como a gente tem acompanhado nas notícias. O fato é que o tempo médio em meses, se você olhar no gráfico ali e nos dados, né, daquela tabela da notícia, você vai ver que não teve um impacto tão grande no tempo das pessoas dentro dessas empresas. Por mais que tenha esse viés que eu comentei, né, os números não tiveram essa reflexão toda desse acontecimento, tem impactado a nossa área como um todo. O que tem acontecido é que as pessoas que estão com os empregos garantidos ainda hoje estão com receio de tomar uma decisão de sair para outros lugares por conta dessa instabilidade que a gente vive. A gente não sabe se na nossa próxima experiência a empresa vai fazer desligamento ou não. Eu já vi vários casos de pessoas que sofreram 2 ou 3 layoffs nesse período de tempo de 22 para 23, então é uma preocupação que tem deixado as pessoas mais ansiosas, né, e tomar essa decisão de sair tem sido levado em conta essa questão da inconsistência ou da insegurança desses novos lugares que elas estão buscando. Eu prometo que em 2024 eu faço outro vídeo e eu quero muito ver esses dados para ver se houve alguma influência de aumento de tempo e médio das pessoas dentro das empresas. Mas e você, o que você acha sobre isso? Já chegou a olhar também no seu currículo, né, de em quanto tempo você tem trocado de empresa? Isso te preocupa? É algo que você se incomoda quando você vê em outras pessoas? E aí, comenta aí no vídeo para eu saber, pra gente trocar essa ideia e debater juntos. Não esquece de se inscrever, dar like no vídeo e vejo vocês no próximo.